Olá, boa tarde meninas, tudo bem? Estamos aqui começando mais um podcast Papo de Empresárias. Hoje aqui mais as nossas colegas lá do Núcleo da Mulher Empresária da ASIC. Esse é um projeto do Núcleo, esse é o segundo programa que nós estamos fazendo, com o objetivo de trazer as nossas empresárias, as nossas nucleadas para se apresentarem as suas empresas e também para que a gente possa ser um motivo de ajudar a mais empresárias, a mais mulheres virem para o mundo das empreendedoras. Boa tarde, meninas. Camila, Adri, Evani, tudo bem? Vamos lá, então, começando hoje. Para quem não assistiu o programa anterior, nós vamos fazer nossas apresentações. Meu nome é Selma Bavaresco, eu sou jornalista, também sou empresária aqui em Capão da Canoa há 22 anos. Sou proprietária das Óticas Rosário, em Capão da Canoa. Tenho mais lojas em Porto Alegre, sou casada, não tenho filhos, sou uma esportista, gosto muito de esportes. E aí, agora a gente vai começar a conversar com as nossas colegas aqui. Eva, tudo bem? Temos mais uma coordenadora do Núcleo aqui hoje presente. E aí, vamos lá, agora a tua apresentação. Então tá, boa tarde pessoal, eu sou a Evanise, né? No momento estou vice-coordenadora então do Núcleo da Mulher Empresária. Sou empresária, sou mãe, sou esposa, né? Sou mãe então do Valentim e da Lavínia. Sou casada com o André e hoje nós tocamos então, estamos à frente do Atacadão do Óleo, aqui em Capão da Canoa, e o ponto de troca, né? Que nós temos em Torres, nós temos uma filial, que é o ponto de troca do Atacadão do Óleo. Então, a gente está à frente aí desses dois empreendimentos, que é uma mecânica especializada em troca de óleo, né? Um ramo muito mais masculino do que feminino. Sim, eu ia conversar sobre isso depois. O que torna o meu empreender aí com... Mas estamos aí. Um olhar bem feminino numa área muito masculina, né? Exatamente. E aí, hoje a gente está bem variado, assim, as nossas nucleadas, cada uma de um setor, área, né? Varejo também, mas um varejo mais também especializado, né? Que é móveis. E aí, a tua apresentação lá? Então, eu sou a Adriana, também faço parte, então, do Núcleo, né? Da Mulher Empresária de Capão da Canoa e Xangri-Lá. Sou casada com o Gilberto Borelli, sou mãe do Matheus e do Guilherme, tenho formação em pedagogia, né? Atuei, né, nessa área como professora, e quando nós viemos para o litoral, então eu, entre aspas, abri mão, né, e acompanhei, né, meu esposo. Nós temos lojas de móveis sob medida, né? Temos loja em Tramandaí, em Xangri-Lá e em Gravataí. E há 2 anos atrás também iniciamos com a fabricação dos nossos móveis, né? A nossa fábrica fica em Bento Gonçalves e isso é um motivo de orgulho para nós. Maravilha. E aí, Camila, a nossa artista, aqui é a nossa artista mesmo, você tem que ver o que é. E aí, fala para nós aí. Então, meu nome é Camila Veternick, estou morando aqui em Capão da Canoa há 4 anos, nesse mês de julho está completando, uma alegria muito grande, né, de estar aqui no nosso litoral gaúcho tão querido por todos, e trabalho com música, né, eu sou cantora, musicista de formação, né, formação em bacharelado em canto, em ópera, enfim, e que é o meu carro-chefe, é a música, né, o canto principalmente. Trabalho como professora de música, né? Como professora de musicalização infantil, como cantora, como professora de canto, como professora de ukulele, violão, enfim, algumas especialidades, né? E também agora
com a minha formação, que saiu quentinha faz pouco, né, o ano passado, de musicoterapia, né, que é uma alegria muito grande poder também, através da música, não só trazer o entretenimento e a parte da educação, mas também a questão da saúde, né? Saúde, então, a cura ou o alívio dos sintomas também, isso é muito importante, Isso né? aí, que é uma alegria muito grande poder tá vendo isso no dia a dia das pessoas, claro. Essa alegria, esse brilho no olho diferente, né? Que a música pode estar trazendo. Hoje deu até uma coincidência de que nós 4 não somos caponenses. Nos sentimos caponenses, porque eu sou de Porto Alegre, Garibaldi, Fronteira. Sou da Santana do Livramento. Porto Alegre também. Então, somos empreendedores que viemos para cá, empreendedoras que viemos para cá para agregar e para também contribuir com a sociedade de Capão da Canoa. Eu também estou na área de saúde, porque, no final das contas, óculos é saúde. Mas o que a gente vai conversar hoje sobre empreender? Quais os maiores desafios, ainda mais para nós que não somos caponenses, porque a gente não tem um ciclo de amizades já de muito tempo atrás. Então, a gente tem que formar isso e tem que fazer isso. E como é que foi essa... E para ti, especialmente, numa área bastante masculina, né? Porque não é uma área que as mulheres empreendem muito como mecânica. Eu sei que tu tá muito à frente desse teu negócio. Então, enquanto a Camila se apresentava ali, eu fiquei lembrando, né? Quando a gente veio para Capão, claro, o que a gente busca, né? Quando tu é nova na cidade, por onde a gente começou ali, né? A questão do networking. Eu sempre fui muito de buscar. Eu não conhecia ninguém nessa cidade, então eu fui atrás de eventos, né, que fossem possibilitando e que a gente conhecesse pessoas e que a gente se conectasse. A minha menina, então, estava estudando na escola e a Camila estava dando aula de canto no turno extra, né, no turno inverso, isso. E aí, eu também, ela chegando na cidade, o que eu queria? Que ela também buscasse, né, outras atividades. E aí ela começou a fazer aula de canto com a Camila. E daí, claro, em outros eventos, eu acabei que conhecia a Paula, enfim, mas a menina da Paula também fazia, né, aula de canto, a da Clarissa, e acabei ali conhecendo. Todas nucleadas que já estiveram aqui, da Cabral, todas nucleadas. A Clarice também tem um espaço muito legal, de massoterapia, né? Lúdico, muito legal. E foi ali que eu acabei me aproximando do núcleo também, que também, né, fomenta aí o network, enfim. Então, quando a gente chega no lugar que a gente se sente assim solitário, né, porque se torna mais difícil, eu acho que a gente consegue deixar um pouco mais leve quando a gente tem parcerias, né? Quando a gente busca pessoas que querem, assim como a gente, fomentar o negócio, querem conhecer pessoas, querem trabalhar. Não necessariamente a Camila, naquele momento, vai precisar dos meus serviços, né? Enfim, mas a gente indica. Então, a gente vai criando essa rede que, com certeza, sim, foi próspero, né? Para nós ali. Então, eu penso por aí, assim, acho que o networking, essa parceria... Sem dúvida. Eu acho que em termos, além de ser a mais velha em idade, sem dúvida nenhuma, eu sou a mais velha em Capão. Eu já estou há 22 anos aqui, que a gente tem essa loja, eu venho uma vez por semana, regularmente, assim, é obrigatório, uma vez por semana eu estou em Capão da Canoa, mas eu me senti um pouco afastada, assim, antes de ingressar no núcleo. Eu confesso que eu me sinto mais acolhida depois que eu entrei no núcleo. Realmente a gente fez um outro trajeto de network dentro de Capão da Canoa. E para ti, como é que está sendo? Para mim também, assim, a experiência de estar no núcleo está sendo maravilhosa, porque para mim também, assim, foi um desafio quando eu saí de Garibaldi, né, e nós viemos para cá. No início nós moramos 2 anos aqui em Xangri-Lá, né? E depois aí fomos para Tramandaí, porque a loja ficava em Tramandaí. E quando eu vim, eu tinha os meus meninos pequenos, né? Então eu também não conhecia ninguém. Foi assim meio cruel assim a coisa, né? Porque no início é uma mudança. As avós, não tinha, né? Mais a família, né? Que era o meu suporte. E aí eu me tornei bem mãe, assim, né? Porque daí com os meninos pequenos, né? Aquela coisa assim de ficar mais em casa com eles, né? E o Gilberto na função ali da loja. A princípio nós tínhamos aí só de Tramandaí, né? Então o início foi
Aí os meninos foram crescendo, né? Hoje já são 2 homens, né? 22 e 27. E aí também, assim, eu senti muito a necessidade, porque eu fiquei muito tempo em casa, na verdade, Claro. né? Eu acabei me fechando um pouquinho, né? E hoje eu vejo, assim, a oportunidade do núcleo, para mim, está sendo maravilhosa, porque eu fiz muitas amizades, e amizades verdadeiras, né? Então, é bem aquela coisa assim, aquela parceria que nem a Evanise colocou, né? Entre nós. É então, aquela isso, troca, mim, né? Aquela ajuda, aquela troca. Isso. Tu me ajuda aqui, mas assim, às vezes até espiritualmente, às vezes até em termos de amizade, Sim. às vezes até em problemas pessoais, não só Isso. na questão profissional e de network, né, Camila? É verdade. Tu é que é uma pessoa extremamente sensível, que a gente sente que tem muita gente que vai no ouvidinho dela, às vezes, conversar e pedir ajuda, né? Porque ela é uma pessoa muito, muito doce, muito querida. Como é que é essa experiência? Eu concordo com vocês, porque eu, quando cheguei aqui em Capão, foi bem no meio da pandemia ali, né? E aí, também, a mesma coisa, não conhecia ninguém, né? E tu tem que procurar para que lado vai, né? E o meu dia a dia, no início, quando mudei para cá, principalmente era com crianças, então pessoas adultas da minha idade não existia, né? Ou eram as mães dos alunos, ou era só, né? E aí eu logo achei o núcleo, né? Fui procurando, foi pelo Instagram mesmo que eu vi, eu digo, não, vamos vendo, aí procurei um, procurei outro, me informei como é que era na época para entrar. E aí foi ali que eu realmente, além de encontrar grandes empresários aqui da nossa cidade, pessoas, né, que profissionalmente, né, se destacam bastante, também amigas, né, que isso é interessante, né, porque as relações, elas perpassam não só a questão de trabalho, só esse lado, mas também tem esse outro lado, que é muito importante, é como tu falaste, né, a questão de encontrar pessoas verdadeiras por trás, os CPFs por trás do CNPJ, né? Exatamente. E é bem isso, tu poder enxergar, né, no olho de cada um, às vezes numa correria, seja na reunião do núcleo, cada uma vem esbaforida, às vezes do seu trabalho, né, e poder olhar, dar aquele abraço, ou ver que às vezes tem uma mais quietinha, outra mais, né, e poder ter esse alento também de se encontrar ali, não só na questão da mais profissional da coisa, que é muito importante, e é por isso também que a gente se encontra, né, principalmente, mas também esse outro lado, né, esse lado humano, esse lado da mulher, que todas nós somos e que temos, né, isso dessa questão do aconchego também. Do acolhimento. Do acolhimento. E falando nisso, atrás a gente está com a tela aqui, as nossas empresas, as empresas estão todas rolando aqui, para que vocês também conheçam todas as empresas que fazem parte. Até eu fui olhar a Óticas Rosário ali, ó. Todas as empresas que fazem, as mulheres que estão fazendo parte, que fazem parte do núcleo, né? A gente tem muitas atividades, a gente já tem um certo conhecimento, o público de Capão da Canoa acolhe as nossas atividades, acolhe os nossos projetos, a gente tem projetos maravilhosos para o segundo semestre, fiquem aí bem atentos, além deste projeto que a gente está agora, que é o Papo de Empresária, mas agora vamos falar um pouco desse lado empresarial, assim, as maiores dificuldades da mulher para o empreendedorismo. A maior dificuldade, assim, para mim, né, tem sido essa questão de conciliar, né? A gente precisa conciliar muitas tarefas, né? Então não tem aquilo, eu preciso escolher ser isso ou ser aquilo, não. A gente tem que conciliar, tem que dar importância, porque todas são importantes. Assim como a gente está ali no núcleo, né, sobre empreendedorismo e também sobre esse acalento, sobre ser amigas. Assim é na nossa vida, né? A gente precisa do todo, né? Eu não consigo ser mãe o tempo inteiro, porque faz parte de mim empreender, faz parte de mim trabalhar, né? Então a gente precisa. Então esse é o maior desafio. E né, aí vai entrar no meu caso ali que eu tenho a questão da maternidade, 2 crianças com idades diferentes, então isso demanda pra caramba. Os teus agora já não demandam tanto, né? Então vai mudando conforme o tempo vai passando. E no meu caso tem a questão também de ser um ambiente muito masculino, né? Então a gente ter que construir a nossa carreira fortalecendo este lugar, né, da mulher dentro da mecânica. Porque no início, hoje até nem tanto, mas no início era muito assim, do pessoal chegar na loja e dizer assim, mas eu quero falar com
ele. Com Como, porque assim, tu não entende, não mas sei, é mulher, né? Então a gente acha tem que não tem desconstruir isso. Exatamente. A mesma coisa quando uma mulher vai na mecânica, né? Eu já assim, vi casos assim, até tem um caso em Porto Alegre, que é uma mecânica só para mulheres. Tem também. Por quê? Porque as mulheres, quando vão na mecânica, o mecânico, ele desconsidera tudo que tu disser. Sim. Desculpe, mas é pura verdade. Ela não sabe nada, tem um barulho, não sei, entendeu? Ele vai entrar no carro, vai querer dirigir o teu carro para ver o que é, porque ele realmente vai desconstruir, porque a gente tem esses estereótipos, né? Do que é masculino e do que é feminino, digamos, né? A gente ainda tem esse estereótipo. Mas é muito engraçado, porque vivenciando, né, a mecânica, que para tu ver como são preconceitos que a gente tem, né? Existe muito homem que chega lá e também não sabe. Exato. Tem um barulho, tem tal coisa, tem tal coisa. E às vezes a gente fala assim, mas a mulher que não sabe. Entende tudo. E tá tudo bem, porque não é obrigação, claro. Né? Cada um na sua área. Sua profissão. Exato. Exatamente. Então, assim, tu tem que saber, óbvio, deu um barulho estranho, né, Camila? Deu um barulho estranho. Ouvi um barulho estranho no meu carro. Opa, leva lá então, que alguém vai olhar. Mas a gente não tem essa obrigação de saber. Mas aquilo que a gente tinha de que só a mulher não entende, isso lá vivenciando dentro da mecânica, eu aprendi que não. Que não, viu? Só os homens também não entendem. Não. E na área de móveis, é uma coisa muito familiar, né? Mas eu tenho a impressão de quem dá o toque por último, assim, é a mulher. É a mulher. Eu não é. Bom, no meu caso, né, quem administra, né, as lojas é o meu marido. E agora, então, o Guilherme, né, o mais velho, ele é formado em arquitetura e também já está atuando, né? Então, eu faço o meu empreender, na verdade, né, eu retornei, assim, voltei, né, na loja, assim, no ano passado, na verdade, né, que até foi no encontro que nós fizemos na loja, um encontro de mulheres, sim, que eu conheci várias, que hoje também são do núcleo, e que nesse encontro, cada uma falava sobre as suas metas para o ano. Né? E aí eu pensei, meu Deus, eu vou falar o quê? Né? Porque até então eu me sentia só a dona de casa, né? A esposa, a mãe. E eu pensei, poxa vida, né? Eu preciso ter, né? Será que não está na hora de eu voltar e poder, né, atuar um pouquinho mais no nosso negócio, né? E aí aí, tipo assim... Caiu a ficha. Caiu a ficha, né? E aí eu pensei, não, eu vou começar, vou me inteirar um pouquinho mais, né? Até porque nas lojas hoje, elas são como se fossem uma casa. Sim. Né? Tem os ambientes, então as pessoas entram e elas têm a noção de como realmente vai ficar. Então, bem essa coisa assim, ó, do toque feminino, né? Então, e é justamente isso que eu faço. Então, tipo assim, aquela coisa do cuidar das plantas, né? De ver se o tapete não tá precisando, né, de uma lavagem especial, sabe? Esse toque, assim, é como se fosse o toque da mãe. É assim que eu me sinto. Né? Sim. E meu retorno, na verdade, né? Porque até então eu não participava, né, na loja, e eu me vejo assim hoje com um papel fundamental também. Então, o meu empreender é tipo assim, dando esse suporte para os meus, né, homens que estão ali, né? E claro, nós temos muitas mulheres, né, que trabalham conosco, assim, nas equipes, né? Isso também é bom para elas, né? Porque elas me veem bem assim como a pessoa, né, que vai lá para conversar, né? Aquela coisa que a gente fala que às vezes não tá legal. Aí tu dá, né, um carinho. Então eu me sinto bem assim, ó. Que legal, que bom que caiu essa ficha, né? Tem uma pessoa que tem uma simpatia, que tem uma alegria, que não é uma pessoa que também tem conhecimento para contribuir com o próprio negócio, né? E na música? Porque hoje eu tenho tido a impressão, assim, que parece que teve uma época que a música estava um pouco afastada das crianças. E agora eu tenho sentido que tem muitas crianças retornando, querendo aprender instrumentos, querendo cantar, Tu sente isso também? Sim.
né? Eu tenho uma filhada que ela tá no Guitarríssima. E ela, assim, agora ela vive aquilo. Ela compõe música, ela canta, ela vai se apresentar no Guitarríssima. Vamos pra palcos, vamos pra bar pra se apresentar. E ela tem 10 anos. Então, assim, e aí eu fui lá, eu tenho ido, né, nessas apresentações. Nossa, mas eu tenho visto muita criança com música. É verdade. Eu, dentro do projeto, que até o que eu trago aqui para dentro do núcleo, né, que é o projeto Encanto, a ideia é justamente essa, é valorizar o processo de aprendizagem, né, da criança, do adolescente, do adulto, enfim, da pessoa que estiver participando, mas falando especificamente de crianças, né, valorizar esse processo, ou seja, perder a vergonha de ir para o palco, perder a vergonha de cantar, ou de tocar, o que for, né, de se colocar à frente, né? E as famílias também que vão assistir, os amigos, que daí a gente convida e fazem diferentes espaços também, essa coisa deles poderem acompanhar esse processo de evolução dessa criança dentro, seja do instrumento ou do cantar, porque está se desenvolvendo como um todo ali um ser humano, né? Claro, e a música, ela proporciona isso. Dá essa sensibilidade, né? Que é importante, né? Quando tu falava ali da dificuldade, né, do empreender, eu me vejo muitas vezes dentro daquele padrão da mulher guerreira, né? E um pouco feminina. E hoje em dia, o meu processo todo, esse 2025 está sendo trazer essa feminilidade, esse olhar muito mais atento e intimista, muitas vezes, né, para dentro do meu trabalho e para minha vida como um todo. E falando dessa essa sensibilidade da questão da música, né, é justamente isso, né, nas apresentações, e não só nas apresentações, no dia a dia, né, eu brinco que a minha escola de música, ela é itinerante, eu vou aos locais onde estão lá os meus alunos, seja na casa, seja em escola, seja no lugar que for, clínica, enfim, né, hospitais, enfim. E o mais interessante é que cada experiência, quando tu chega, bate ali a porta, ou tu chega no local e as pessoas te recebem, né, é o olhar que brilha de uma forma diferente. Por quê? Porque a música chegou, de uma certa forma, a alegria naquela casa, ou naquela escola, ou alguma coisa, tu tá ali. Exatamente. Né? Então, tu tá trazendo uma experiência nova, uma experiência que faz algo diferente, algo mágico, nem que seja por 50 minutos, 1 hora por semana. Sim. Né? Que vai fazer uma diferença. E isso é importante porque, assim, isso causa uma desinibição das pessoas, né? Porque hoje todo mundo tem que se vender como empreendedor. E para se vender, tu tem que estar desinibido, tu tem que te soltar, tu tem que passar alguma coisa para as pessoas. Eu acho que essa parte da arte ajuda muito, né? Ou até, por exemplo, para aprender a dicção, eu sou jornalista de formação, então isso te ajuda a ter um embasamento para tu te apresentar a tua empresa, para tu te mostrar, para tu empreender, tu precisa te mostrar, né? É muito raro aquela pessoa que consegue empreender estando atrás de um computador apenas e não tendo que falar com ninguém, né? Difícil, acho que nem tem, né, mais hoje. Mas e se a gente para pensar, né, para o adulto, né, o quanto, quando a gente chega na vida adulta lá, quando eu era criança até tinha, mas não era assim tão para todos, né, e hoje a música tá aí para todos, então, e é bem isso, facilita esse caminho para quando a gente chega lá na vida adulta, entra no mundo do trabalho, faculdade para apresentar um trabalho, tudo isso acaba que reflete, porque agora, enquanto a gente falava, fico lembrando lá quando a gente era criança, né? As brincadeiras eram diferentes, mas essa proposta de música em si não era tão presente, né? Às vezes algumas escolas até tinham um coro, né? Eram escolhidas, algumas crianças iam para o coro, outras eram mais esportistas, mas era muito... Era mais... Não era coletiva, era não escolhido, era isso, né? era uma coisa que realmente não era... E isso é importante, né? Sabe que enquanto a Camila falava, eu me reportei para a minha época de prof, né? Eu trabalhei com crianças pequenas, veja, pré-escola, né? Na época, dizíamos pré-escola. E aí eu lembrei, né? Toda apresentação de qualquer data comemorativa sempre tinha uma música. E as crianças adoravam.
Então, assim, ó, não tem, eu acho, criança que não gosta de cantar, né? É verdade. Né? E eu acho que a música, além da alegria, a criança, não só a criança, mas, tipo assim, a pessoa transparece o que realmente é, né? Porque a música para memória, eu lembro às vezes, né, as crianças tinham dificuldade em rima, né? Aí a gente trabalhava a música, cantava, eles logo decoravam, né? Então a primeira realmente. Né? Mas e aí o nosso núcleo? Os nossos projetos aí para o núcleo da mulher empresária aqui de Capão da Canoa e Xangri-Lá. Esse podcast nada mais é do que um incentivo, do que uma apresentação das nossas nucleadas, das nossas associadas, e também um incentivo para você que está aí nos assistindo, mulher, né, talvez na sua maioria, mas também devem ter homens que vão nos assistir, para uma busca do empreender, né? Uma busca de ir além dos seus sonhos, né? E ter uma fixação num foco. Não, eu tô ali, é para lá que eu quero ir. Como é que tá o nosso núcleo? O que nós temos para mais esse semestre aí? Além do nosso podcast, né, que eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Já começou os spoilers, né? E o pessoal todo mundo perguntando. Então, com certeza. Então, aí nos nossos próximos meses, a gente vai ter, então, o nosso podcast. A cada 15 dias, a gente vai estar lançando aí um episódio. Temos também o nosso Almoçando com a SIC, tá? Que fica aí um convite já para o pessoal, já se organizem. Esses dias até participei do podcast do Telacast delas, e eu disse, olha, depois não digam que eu não avisei. A gente vem aí, vamos trazer a comandante Nádia exato, no nosso Almoçando. Então, presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre, o que é também uma atividade bastante política, claro, tem uma cota, mas é sempre com pequena participação feminina, e ela hoje é presidente da Câmara do município maior do estado do Rio Grande do Sul, que é Porto Alegre. Então, nós estamos muito honradas, né, por ela ter aceito o nosso convite, então já vou avisando. 20 de agosto. Vai ser vendido muito rápido. Então, assim, se prepare. Garantam o ingresso, porque vai ser sucesso com certeza. E tem mais coisas, né? Temos mais coisas para... Daí tem o nosso Outubro Rosa, tem seminário, que daí a gente vem com novidade também, mas a gente tá indo agora, vamos indo por partes, assim. Vamos todo mundo, as pastilhas, vamos às pastilhas, né? Aos pouquinhos. Tem muita coisa legal aí pro nosso segundo semestre, com certeza. Aí a gente viu que muitas perguntas, a gente recebeu algumas perguntas pelo Instagram e tal, e muitas que a gente percebeu que é o que a gente está falando aqui, foram conciliações. Conciliar mulher, casa, família, porque queira ou não, as mulheres acabam ficando com uma segunda jornada, além daquela de trabalho, né? Que tem sempre aquela coisa da jornada em casa, ou com filhos, ou com o marido, né? E muitas perguntas vieram nessa área, assim, da conciliação. E aí, é fácil conciliar ou não? Eu vou dizer por mim que não é. Não é. Fácil não é, mas vale a pena, né? Vale a pena, e a gente consegue sim deixar esse processo mais leve, assim, acho que a gente vai amadurecendo um pouquinho, a gente vai aprendendo que tudo tem o seu tempo, né? A gente aprende a planejar, a gente aprende a se organizar. Então, vai ficando mais fácil, mas não é impossível. Vale a pena, então a gente tem que, e para tudo, né, a gente precisa ceder um pouquinho, então às vezes a gente tem que também se reconhecer, entender, opa, tô indo demais para cá, dá 2 passinhos para trás, vai pro lado, ajeita, né, então assim, coloca ali, eu tô precisando ficar mais tempo com a família, fica mais tempo com a família, respeita, né, se escuta, aprender a se escutar às vezes, né, preciso ficar mais um pouquinho com a minha família, não, agora eu preciso dar aquele lá na empresa, foca lá na empresa, mas e aí entra a questão dos amigos, né, da parceria, porque a gente precisa também sentar, trocar, às vezes trocar ideias, conversar, né? Esclarecer. Porque a gente não precisa ser a mulher guerreira o tempo inteiro, né? Verdade. Porque senão a gente não dá conta, gurias. E eu acho que isso, o núcleo, outros grupos de mulheres, né? Tem quem busque às vezes na fé, lá na igreja, tem quem busque no núcleo, tem gente às vezes que é no grupo do WhatsApp com amigos que moram longe, mas é importante a gente ter este momento onde a gente possa, né, falar,
ser escutado, né? Ser ouvido, receber esse acalento, esse abraço. Então, para a gente poder se tornar mais leve essa nossa... E mais produtivas também, né? Porque daí vem o resultado, né? O resultado vem. Aqui a gente tem algumas também sócios maridos, que não é fácil conciliar vida pessoal e vida de trabalho. A gente comentou aqui no primeiro podcast, também tínhamos associadas que tinham maridos como sócios. Então, a gente tem que saber separar essas duas, porque senão tu vive ou só o casamento, ou vive só o negócio, e daqui a pouco tu já não vive mais nenhum nem outro. Então, a gente tem que amadurecer e fazer essa transformação para poder realmente conseguir conciliar tudo. E a gente ainda tem mais uma vez, a gente tem que conciliar a saúde física e mental. Como é que vocês fazem isso? O que vocês fazem além do trabalho, coisas que vocês gostam, curtem de fazer? Eu, por exemplo, sou corredora, tá? Adoro, eu corro 3 vezes por semana, faço musculação 2 vezes por semana, também tem pilates, mas eu gosto de correr. Então, eu saio para correr, eu participo de corridas, eu acordo muito cedo, 5h15, 5h20, eu já tô pulando fora da cama para poder correr, conciliar minha vida de trabalho. Mas e vocês? Quais são as atividades, as coisas que vocês gostam de fazer, além do trabalho que vocês tão bem coordenam e levam? Pois é bem como a Evanise colocou, né? E eu acho que é bem coisa de mulher, né? É impressionante como nós conseguimos fazer várias coisas num dia, né? E eu acho que isso é em função dessa sensibilidade feminina, né? Porque além de tudo, além da casa, além do trabalho, a gente tem também, né, que nos cuidar. Então, Exato. Eu participo vou para academia, né? Faço 3 vezes na semana. Mas assim, nada muito, eu digo exagerado, né? Eu vou porque me faz bem, né? É a minha terapia, assim, é o meu momento, né? Para chegar lá, fazer meu exercício, né? Conversar com as conversar colegas, contigo mesmo. Conversar comigo mesmo. A corrida é conversar comigo mesmo. Isso, que eu acho que é necessário, né? A gente precisa, claro, um pouco de isolamento, né? Um pouco de... E tu, Camila? Eu faço minhas caminhadas ao ar livre, adoro. Tô morando aqui na praia, eu gosto de olhar para o mar, né? Então eu gosto de caminhar no calçadão. Claro, dia de chuva não vão me ver, mas quero chegar evoluir para ir correr. Ainda não cheguei nesse nível, né? Tô fazendo aula de natação, tô aprendendo, né? Mas espero continuar. Mas a minha grande paixão é andar a cavalo. Boa fronteiriça, né? A minha grande paixão é andar a cavalo. Eu digo, o cavalo para mim é a minha terapia de verdade, assim. E tu faz como se chama? Ecoterapia tem aqui, né? Em Capão, eu tenho algumas amigas, né, que trabalham com isso. Até a musicoterapia me proporcionou a conhecer pessoas dentro da área da ecoterapia aqui no litoral, né? Eu vou bastante, até tô vendo algumas visitas ali para as gurias, mas eu digo assim, como andar a cavalo para mim é algo que me preenche, né? Então, assim, quem puder e quiser algum dia experimentar, eu digo assim, pode ser com não só o cavalo, mas eu digo um animal também, né? A atividade física ela é importante, mas tu poder ter essa conexão com a natureza em diferentes momentos, né? E para mim é algo que eu digo que me eleva a Deus, me eleva comigo mesma, com os outros, então é muito bom. Que bacana. Então, eu juro, eu prometo que para o 2º semestre eu vou ser mais dedicada. Porque assim, pra mim, a academia nunca... Pra mim também. Ai, gente, mas tá nas minhas metas. Tá nas suas metas. Mas já é um bom caminho, né? Com certeza. Já é um bom caminho. Mas é isso, assim, eu acho que ao ar livre, né? Ou andar de bike, né? Sair de bike com as crianças, dar uma caminhada no calçadão, beira da praia, aquele contato, né? A praia nos permite isso, né? Que eu ia dizer, essa facilidade que tem aqui. Eu não tenho essa facilidade. Vou correr na Ipiranga, no valão, né? Mas, às vezes no parque, às vezes na beira do rio. Mas aqui, quando eu tô aqui, que às vezes eu fico no final de semana, alguma coisa, é uma delícia, né? É plano, é leve, tu respira um outro ar, né? Então, tá para as metas aí do 2º semestre, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Tô tentando priorizar, mas mesmo assim, eu acho que ao ar livre
é diferente, assim. Mas o importante é essa conexão, né? Então, que tu possa te conectar contigo, que tu possa transcender, né? E aí consiga, como é que tu disse? Conversar contigo mesmo. Então, que esse momento seja prazeroso, né? Porque não pode ser mais um peso na vida dessa guerreira. Então, a gente tem que fazer com leveza. Sem dúvida nenhuma. E a gente, como empreendedoras, a gente sempre tem aquelas dificuldades do dia a dia, né? E uma das dificuldades que a gente até já comentou aqui, recursos humanos. Difícil, né? Hoje, assim, a gente está realmente, assim, não... Mas há uma divergência de objetivos que a gente vê, né? A gente precisa de determinadas pessoas, né? E eu tenho visto que é uma procura geral, né, de pessoas para querer fazer alguma coisa, para querer crescer junto contigo dentro da empresa. E para vocês também sentem, para quem tem funcionários, é complicado, né? É complicado. E eu vejo assim, ó, a importância também de ter um espaço gostoso de estar. Que eu acho que isso também é uma maneira, assim, de formar uma equipe boa, né? E, tipo, nós temos muito essa preocupação, assim, né? De ter as pessoas e, tipo assim, e nos conectarmos com ela, né? Tipo assim, manter um ambiente saudável, um ambiente bom. Porque eu acho que isso faz parte, porque... Realmente, assim, é difícil quando a equipe tá andando e, de repente, alguém, né? Sim, já sai, ou alguém que não consegue se encaixar. E já atrapalha, já muda aquele rumo, Isso. né? E a gente tem uma equipe, né? Não foi assim para formar, mas eu acho que tudo isso conta, como a Adri falou, né? Da gente poder propiciar este espaço. E eu acredito que a maioria dos empresários aí estão buscando, né, fazer, agora vem a NR1, então, para reforçar, então, de que um ambiente, né, mais saudável, de trabalho, tudo isso. Mas eu sempre, para mim ainda fica, hoje em dia, né, esse conflito aí de gerações, né, geração Z, Sim. É uma sopa de letrinhas. Isso tá antes de chegar na empresa, né? Eu acho que tá falhando lá na escola, talvez, uma questão que venha de casa, né? Porque também não é tudo da escola, mas que a gente possa ensinar, colocar para os nossos jovens de que trabalhar, sim, é importante. Né? Então eu não preciso... Não é aquela coisa que a gente até ouviu umas discussões nas redes sociais há pouco tempo, que coisa horrível ser CLT. Gente, então não isso não existe. Né? Todo mundo aqui começou como CLT, ninguém... Não, eu pelo menos não imagino aqui que ninguém caiu do céu já empreendendo empresário, né? A gente precisa também reconhecer, às vezes o empreender não é para todos, não, né? Claro, tudo tem bem, pessoas que nem tá querem, tudo bem, que não e querem. Que nem querem, não tem perfil para isso, porque tu tem que ter um perfil. O nosso perfil é desafio 24 horas. O tempo. Exato. Então, tu tem que estar preparado para isso. Desafio 24 horas. Aí os nossos jovens achando que vão trabalhar 2 horas, ganhar não sei quantos mil, aquilo que a internet traz, uma influência que não fala. É bem, então, não assim... o que não é para todos, né? Não. E, então, o nosso desafio, por isso que eu digo, eu acho que ele está anterior... Sim, né, ao que a gente está buscando então, enquanto a gente está passando, né? assim, como empresário, porque verdade. o pessoal, não, mas aí eu não vou, mas imagina trabalhar até às 6, né? Ou imagina, eu vou trabalhar, quem tem comércio aí às vezes no domingo. Tem casos, assim, muito interessantes, né? Eu hoje tenho uma equipe bem formada, graças a Deus, a minha empresa tem 66 anos, né? E eu tenho 5 lojas, nós temos 5 lojas e tal. Eu tenho já uma equipe, por exemplo, aqui em Capão da Canoa, a minha equipe tem uma com 17 anos de casa, outra com 15, a outra está fazendo já 2 anos de casa, que é uma das mais novas que eu tenho no grupo todo. Mas o que acontece? A gente vai começar uma entrevista e tal, daí eu estava precisando, né? Uma menina saiu porque ela casou, teve nenê, fez uma opção, ela já tinha anos de casa também, então a gente tem que respeitar as opções, né? E aí nós estávamos programando, a gente tem que ter uma aparência, tu tem todo um dress code dentro da tua empresa,
tem que, né? Tu tá com uma roupa arrumadinha, tu tem que estar com a unha feita, tem que estar maquiada, porque tu vai atender um público que é um público que vai sentar na tua frente, vai ficar, porque vai escolher óculos, tem que gerar confiança, uma série de coisas. Aí tinha uma menina que eu tava até apostando que de repente eu gostaria que ela tivesse ficado e tal, mas a primeira coisa que ela me faz na entrevista é assim, tem que vir maquiada de manhã, eu não me maquio de manhã. Então ela vai querer trabalhar só à tarde? Não são esses detalhes, né? Mas, isso vezes, é uma preocupação para o empreendedor. Sim. Não tem, às vezes, porque eu fico pensando, nossa, gente, eu com 16 anos, eu queria trabalhar, eu queria ser independente. Já tava com carteira, eu queria sair da casa da mãe, já estava no estágio com 16 anos. E aí aquilo, fazendo faculdade, estagiando, né, tanto conciliando, eu lembro, eu dava aula, porque eu sou professora, né, eu dava aula... Como é que... Particular. Às vezes chegar em casa, não sei que hora da noite, mas, cara, tu tá no pique. E às vezes é o que eu digo, tu não tem filho, né? Tu tá na flor da idade, então bora correr atrás até pra te saber se tu quer empreender, se tu quer ser o CLT. Porque, claro, gente, que assim, qual é o teu... Eu quero fazer um concurso público e quero ser... Então, ótimo, tá ok, mas tem que fazer alguma coisa, né? Tu tem que te manter, porque isso até... eleva a tua estima quando tu paga as tuas contas e não alguém tá pagando as tuas contas, né? E de tu poder construir uma carreira, né, gurias? Porque senão, não... É verdade, eu concordo com vocês nessa questão. Eu tava... Esses tempos também a gente assistiu, né, com o próprio Núcleo TV, a questão da inteligência artificial, e eu tô fazendo alguns cursos também nessa área. De início te assusta, mas depois tu te encanta, né? Não sei se foi isso com vocês. Isso aí é um grande problema para o mercado de trabalho. Tem muita gente que vai ficar do lado de fora. É verdade. Tanto pessoas com mais idade, quanto os próprios jovens que nasceram dentro dessa tecnologia. Porque não é bem assim, né? Claro. E até o palestrante falava que, às vezes, a pessoa, por mais que tenha inteligência artificial, tem que saber escrever o prompt. Porque se não souber, não tiver palavras, se não tiver vocabulário, não vai conseguir atingir o seu objetivo, né, mesmo com a inteligência artificial, né? Né? Bem lembrado. E na empresa, assim, e eu que estou migrando, essa é uma grande novidade, ainda ao longo desse ano vocês verão ainda, para o meio digital, né, que é uma aprendizagem. Aí, então, isso está sendo algo que eu tô bem passo de formiguinha por enquanto, mas eu digo assim, como é interessante poder perceber e poder ver também que a própria questão de mão de obra, falando, né, de profissionais, das gerações e tudo mais, isso é uma coisa que vai passar para todo mundo, Então, é algo bem interessante. Eu que tenho lojas também em Porto Alegre, tenho contatos com outras associações, o que acontece é que está dando uma virada agora, que os empresários estão contratando, estão contratando os cabeça nevada, ou seja, os de cabelo branco estão voltando a trabalhar. Porque, primeiro, que a aposentadoria, muitos deles, não é suficiente para outros, porque eles também se sentem jovens, não querem ficar em casa. É verdade. E, para algumas situações, eles estão dando um banho, porque eles estão conseguindo se adaptar. E eles têm palavreado, eles têm um dress code, eles têm um comportamento para trabalhar. E eles têm a vontade de trabalhar. Exato. É verdade, eles têm diferente. A vontade, o desejo, né? Aqui a gente vê, a própria SIC às vezes faz muitos treinamentos, né? A gente vê treinamentos às vezes gratuitos, né? E esse pessoal não vai. Isso é uma coisa que eu vejo, não sei se era porque eu lembro que na cidade, gente... Era certificados e certificados. Estava sempre fazendo curso. Gente, era sempre um cursinho daquilo. Estava sempre a começar pelo datilografia, que hoje não existe mais, né? Mas que depois ajudou muito. Eu, por exemplo, fui datilógrafa. Sim. Eu bato num computador, eu não olho para o teclado. Eu faço todo o meu texto sem olhar para o teclado. Maravilha. Mas eu aprendi lá com 14, 15 anos, na Associação Comercial de Porto Alegre. Eu fui fazer curso de datilografia. Eles cobriam a máquina com o papel e tu tinha que bater o texto ali lendo sem saber o que estava escrito ali. Tu não sabia o que era. Milho, porque eles dão um comando, né? Mas aí tem coisas que não faz o comando, não vai. Não, então isso realmente é uma realidade hoje que a gente nos preocupa como empresários, mas também como sociedade, né? Sim. A gente tem que... Porque o que a gente imagina?
que a sociedade, que as pessoas, que essa juventude, as pessoas que vão nos suceder sejam melhores do que nós fomos, do que nós somos. Então, isso parece que não tá se cumprindo, né? E é bem o que é uma preocupação para os pais. Sim, porque eu acho que a nossa geração ainda consegue, sabe? Sim. Se colocar, né? No lugar e querer aprender essa coisa da tecnologia. Só que os mais novos, eles não conseguem entender o que nós passamos, né? Sim, tipo assim, claro. da datilografia, né? Hoje tu não precisa mais olhar pro... Só Sim. que, né? Porque isso... Mas tudo o que veio antes, né? Eles não enxergam. É uma construção, né? O conhecimento, ele é uma construção ao longo da vida. A pessoa precisa de tudo isso, né? Para poder se tornar ou profissional, enfim, a pessoa, ser humano que deseja. Mas isso é importante ter essa construção desde cedo. Porque alguma hora isso vai gritar. Claro. Seja lá na frente. Não adianta fazer copia e cola, né, com a inteligência artificial. Por quê? Porque agora já estão colocando nas escolas, nas universidades, um copia e cola ao contrário. Saber se aquilo que tu tá botando ali já não foi feito por alguém e tu só tá colando. Entendeu? Então também não vai adiantar, porque tu não vai conseguir driblar essas inteligências artificiais para descobrir se tu não estás pecando, se tu não tá mentindo, se tu não tá fazendo aquilo que não tá correto dentro da universidade, dentro da escola também, né? Então tem muitos programas assim que já estão, aplicativos que já direto as universidades estão usando isso, né? E hoje, dependendo do que tu lê, né, tu já consegue, tu já capta, né? Diz, opa, né, porque a gente querendo ou não, a gente tem o vocabulário que a gente sabe que aquele vocabulário não condiz com a pessoa que escreveu. É verdade. Então ali a gente já consegue. Tu já liga uma luzinha. Esses dias eu tava vendo, não me recordo quem postou no Insta, que fez uma entrevista, né? E aí tinha uma parte escrita e, se eu não me engano, acho que faziam, não sei se sozinhos, se era online, ou se entregavam. E 2 entregaram iguais, né? E aí... Então, assim, outros nem responderam, porque a pergunta não era uma pergunta muito fácil. Daí a dúvida dela era, assim, que ela não sabia se ela ficava feliz, porque é que eles buscaram uma ajuda para responder, né? Foram atrás para não deixar em branco. Ou, né, foram lá e copiaram. Mas e aquele que nem se ligou de... Então é ter uma linha, né, gurias, assim, e nós, enquanto empresários, então imagina pra gente hoje pra uma seleção, claro que tem aí o pessoal do RH, tem as meninas ali também, que fazem mas o quão difícil tá ficando para poder... Exatamente, de tu conseguir mão de obra, pessoas que vão trabalhar contigo, que eu sempre digo são teus parceiros, né, são os teus colaboradores, né, a gente tem sempre isso, são os nossos colaboradores, que eles também têm o seu progresso dentro dos nossos negócios, que é isso que a gente quer, porque um empresário, porque é empresário, não, todo mundo cresce com o empresário. Hoje, todas as pessoas que estão sendo pagas dentro dos governos, dentro do Estado, de onde é que vem esse dinheiro? Vem dos impostos. Quem é que mais paga impostos? O empreendedor. Então, se nós parássemos hoje, não se fabrica dinheiro em árvore. Né? A gente tem que entender que não cai da árvore o dinheiro. Alguém tem que trabalhar, tem que produzir, tem que botar o seu dinheiro como empreendedor para poder gerar impostos, para gerar lucro, do lucro gerar impostos que possam sustentar uma escola pública, que possam sustentar uma saúde melhor. E aí a gente precisa entender essa corrente, né? Então, quando o funcionário, né? É por isso que ele precisa ter esta clareza, né? De que às vezes, mas eu sou só funcionário. Não, mas o empresário precisa, né? Eles precisam, então a gente tem que trabalhar nessa harmonia. Exatamente. Gente, é assim, todo mundo precisa de todo mundo, né? Não adianta achar que tu que tu é uma ilha. Não é uma ilha. Tu pode ter o dinheiro que tu tiver, tu não é uma ilha. Tu vai precisar de outras pessoas para fazer
o teu mundo girar. Aliás, hoje até que nós estamos fazendo esse programa num dia que vai ser o dia mais curto do mundo em anos. Porque existe um problema na rotação da Terra e hoje nós estamos com um dia super encurtado. Não vai acontecer nada, no nosso relógio vai continuar a mesma coisa, mas tem alguns equipamentos, alguns GPS que podem ter algum tipo de ser afetados de alguma forma. Mas isso é o quê? Cultura. A gente está falando de alguma coisa que a gente leu, que a gente viu, que a gente busca se informar. Por quê? Porque a gente também tem que passar essas informações, a gente também tem que divulgar, a gente também tem que educar as pessoas e ser educada. A gente também recebe muita educação e informação de colegas e de outras pessoas, né? E essas gerações, a gente aprende muito com eles também. Claro, né? Sem dúvida. Eu tenho lá o meu gurizinho, como eu digo, que às vezes precisa não sei o que, apareceu esse iPhone, daqui. Aí lá vem ele me ajudar. Então, mas tem coisas que eu também passo para ele. Então, nessa troca, na relação, né, a gente aprende bastante, né? Mas na troca. E é isso que e o empreender é isso, né? Eu sempre digo que é uma cabala, né, gente? É aquela coisa que vai de um para o outro, vai de um para o outro, e a gente, no núcleo, a gente busca fazer muito isso. A gente busca muito essa união, a gente tenta integrar todas e todo mundo curtir o que cada uma está fazendo. Por quê? Porque daí dá o crescimento do todo, né? Não é só um crescimento para si, é um crescimento para o todo, né? Pensar no coletivo. No coletivo, sem dúvida nenhuma. Pensar na sociedade, pensar na cidade que nós estamos. E aí vai indo. E a coisa vai se somando e a gente vai realmente colaborando também com a sociedade, né? O empreendedor é um colaborador também. É verdade, tem que fazer a coisa andar, né? Tudo andar, sim. Funcionar. É por isso que existe a roda, né? Tudo que gira anda através de uma roda. É isso aí. Né? Então, por isso, o mundo é redondo, inclusive. É verdade. Para alguns planistas, não, né? Mas o mundo é redondo. Então, aí nós estamos muito contentes com esse nosso projeto, com certeza. Foi uma iniciativa muito interessante, muito produtiva, a gente fazer esse papo de empresários aqui, de empresárias, para conversar com vocês, para incentivar mais mulheres também a vir para o nosso mundo, a trabalhar com a gente ou participar das nossas iniciativas, porque isso é que faz a sociedade melhorar e evoluir, né? E Selma, assim, né? Quando a gente convida as mulheres, às vezes elas dizem, né? Mas eu não posso ter aquele compromisso com reunião e tal. Mas, gurias, a gente tem muitos eventos que são abertos ao público. Então, assim, sigam no Instagram, né? Sigam as nossas nucleadas, vão acompanhando. Tem projetos muito bacanas acontecendo do próprio núcleo, tem projetos de nucleadas também, né, que a gente acaba que vai indo uma apoiando, incentivando a outra. É verdade. Né? Então, não posso participar do núcleo, né, como uma nucleada, mas pode sim participar dos nossos eventos, estar presente com a gente. Claro, a gente tem algumas regras para entrar no núcleo e tal, e mesmo assim não são assim, vou dizer que não é assim tão, como a gente divide muito as tarefas, mesmo se você tem vontade de entrar, experimenta, realmente vem. Por quê? Porque não são tarefas que você não possa cumprir, que não esteja dentro do seu dia a dia. Não, esse aqui eu não posso assumir, mas isso eu posso fazer. Então, eu venho de Porto Alegre para as reuniões, né? E venho assim com muita alegria e me sinto muito acolhida e gosto muito de estar. Às vezes venho esbaforida, eu sou a última a chegar, mas tô aqui, já assim, 8 horas da noite, tô desmanchada, já acordei, porque eu corro terças-feiras de manhã, acordo às 5h15, aí já tô desmanchada, mas eu chego lá porque eu sei que vai ser bom, porque vai ser produtivo, não só para mim, né, como para minha empresa, mas para o todo, né, no coletivo, né. E como é bom, às vezes, né, depois de um dia exaustivo, às vezes tem dias que a gente, nossa, correu, daí a gente chega, né? É uma alegria. Preparou a reunião com aquele carinho, tem um cafezinho, tem uma... E aí tu já dá um abraço, já fala uma bobagem, não sei o quê. Quando tu vê, tu já tira a foto no final, tu até esquece que tu tá cansada. E o tempo, às vezes a gente nem vê o tempo passar, né? Nossa, já são... Então, assim... Vale a pena, gurias. Então, se vocês têm esse desejo, né? Eu gostaria de conhecer, nos chamem. Claro. A gente tem aí, claro, tem algumas regrinhas, mas nada que impeça de você que tem vontade, que quer crescer, que quer participar,
possa vir e colaborar conosco, colaborar com a sociedade, colaborar com a cidade, porque a gente faz muita coisa que não é voltada só para o núcleo, né? A gente faz coisas que vão para todas as mulheres e homens. A gente tem eventos em que tem muitos homens participando. Também. A gente teve um agora de inteligência artificial que estava bem dividida, né? Agora falou, eu amei mesmo. Foi bem dividido. Estava bem dividido. A gente tinha assim, por quê? Porque é uma coisa que interessa a todos, né? E a gente sempre busca nos nossos eventos não só ser algo feminino, não, algo de realmente que seja de instrução num coletivo. Para as empresas, né? Para empresárias e empresas, né? Então, mas é isso aí. Estamos terminando mais um podcast, um papo de empresários aqui. Vamos ter mais 4 programas e vamos trazer mais das nossas nucleadas para você conhecer. Obrigada por nos acompanhar até agora. Um prazer estar com vocês. Obrigada, meninos. Obrigada. Muito obrigada, adoro vocês. E é isso aí, beijo. Até o próximo.